Mais mais uma manhã aí de terça-feira para a gente aprender alguma coisa e hoje nós temos aí o prazer de ouvir, tenho certeza que quem já ouviu sabe muito bem o que eu estou falando, e quem nunca ouviu saberá daqui a alguns minutos que é a didática, a leveza com que o Dr. Gustavo Siqueira Elmiro nos apresenta os assuntos aí da anestesiologia, né? Gustavo é anestesiologista, até para lembrar que foi fundada pelo meu saudoso pai e é corresponsável também pela residência de anestesiologia da Clínica de Anestesia de Goiânia e titulado, tem título superior em anestesiologia. E hoje vai falar para a gente um pouco da ultrassonografia à beira do leito. É um tema que cresce bastante, que felizmente tem aumentado a expertise aí do pessoal que lida à beira-leito, pessoal de terapia intensiva, hospitalistas, cardiologistas, enfim, uma multidisciplinaridade que tem esse recurso para facilitar o diagnóstico e conduzir os casos, principalmente de emergência, aí na beira-leito, né? Gustavão, é com você. Obrigado mais uma vez. Seja bem-vindo à sua casa. Opa. Bom dia a todos. Agradeço as palavras do Maurício. Hoje eu vou falar, como ele bem falou, sobre a ultrassonografia à beira do leito para avaliação da volemia. Agradeço o convite. Vamos lá. Meu nome é Gustavo, então vamos começar a apresentação. Bom, primeiro, não tem conflito de interesse com a apresentação. Nossa apresentação ela vai constar aí, vou falar inicialmente sobre a avaliação da veia cava inferior, depois vai ser falado sobre a avaliação do conteúdo de água pulmonar. No terceiro momento, vamos integrar essas duas avaliações para tentar chegar em um diagnóstico. E no último momento, eu vou falar sobre a integração de alguns outros sistemas que melhoram a acurácia da nossa avaliação. Então, para começar, né, para tentar nivelar todo mundo aí, vamos falar um pouquinho sobre como funciona o ultrassom. O ultrassom nada mais é que uma onda mecânica, uma onda sonora, acima do espectro audível, né, que é 20 kHz. Os ultrassons, para fins médicos, eles trabalham aí com uma frequência de 2 a 15 MHz. E essas ondas, por serem mecânicas, elas dependem de um meio material para se propagar. E esse meio material são os tecidos. Então, essas ondas que são geradas pelo probe do ultrassom, elas vão viajar através dos tecidos, vão gerar compressões e rarefacções, vão bater nos tecidos, o que retornava forma a imagem, né? E como que funciona essa geração de pulsos, né, de ultrassom? É baseado num efeito chamado efeito piezoelétrico, que é uma propriedade de alguns materiais, principalmente cristais de quartzo, que são os materiais que formam os probes de ultrassom, eles são capazes de gerar vibrações quando aplicado uma diferença de potencial. Então, aqui a gente consegue observar, aqui na figura, vou colocar um pointer aqui, fica mais fácil de visualizar, né? Então, aqui, quando é aplicado uma diferença de potencial, isso faz os cristais vibrarem em uma determinada frequência, e aí esse pulso que é gerado, ele transita através dos tecidos, né? E o que retorna gera uma diferença de potencial, né? Gera um movimento, né, nesses cristais, e esse movimento, essa vibração desses cristais ao retorno da onda, gera uma diferença de potencial que o software do aparelho irá transformar em imagem. Basicamente é assim que funciona. E como qualquer onda, né, o ultrassom é caracterizado em termos de frequência, de velocidade de propagação, comprimento de onda e amplitude. A frequência de uma onda, né, que serve para qualquer onda, ela representa a quantidade de ciclos por segundo, né, da onda, é medida em hertz, e depende da fonte emissora. Então, se eu quero alterar a frequência eu vou avaliar alguma estrutura, eu tenho que alterar a fonte, que no caso é o meu probe, né? Então, a gente vai ver que os probes de baixa frequência são probes convexos, que servem para avaliar estruturas profundas. E os probes de alta frequência, eles servem para avaliar estruturas superficiais, são os probes lineares, né?
E essa frequência determina o quê? O grau de penetração e resolução da imagem. Então, ondas de alta frequência, elas penetram pouco, mas elas melhoram a resolução de imagem do meu equipamento. A velocidade de propagação ela vai depender do meio em que essa onda propaga. Então, aqui na figura a gente pode observar aqui que eu tenho duas fontes emissoras diferentes, né, porque as frequências são diferentes, que na mesma estrutura, no caso o músculo, elas viajam em velocidades semelhantes. A gente vê pelo espaçamento aqui. Em contrapartida, se eu tenho a mesma fonte emissora em meios diferentes, quanto mais sólido o meu meio, mais rápido essa onda viaja. E nos tecidos não é diferente. A maioria dos tecidos moles, eles têm uma velocidade, uma densidade semelhante e uma velocidade de propagação semelhante. A gente pode observar nessa tabela aqui. Quando nós pegamos uma estrutura mais densa, né, mais sólida, como o osso, essa velocidade vai lá em cima. Ela é muito elevada. Amplitude. A amplitude representa o sinal ultrassonográfico, né? A energia do sinal. Ela é medida numa escala logarítmica, chamada de decibéis, né? E no nosso equipamento, ela é representada pela escala de cinzas, né? Então, quanto mais branco for o sinal que aparece na imagem, maior a amplitude dessa onda, né? E aí nós vamos ter dois modos de imagem principal que nós vamos usar para fazer essas avaliações. Primeiro é o modo B, a gente pegar o probe do ultrassom, ele é formado por vários cristais enfileirados. E cada cristal desse vai emitir um pulso e vai formar uma imagem, vai retornar um sinal para ele, vai formar uma imagem. A composição dessas imagens vai formar a imagem modo B, que nada mais é do que uma imagem em corte tomográfico do tecido. Já o modo M é um modo em que eu vou avaliar apenas um cristal. Então, não sei se está dando para ver na imagem aqui. A gente vê um traço pontilhado aqui. Aqui é uma imagem do coração, é um corte ecocardiográfico. E aí, quando eu seleciono apenas um cristal e vou avaliar a movimentação das estruturas naquele cristal ao longo do tempo. Então, aqui, a minha cavidade ventricular ela vai se reduzir na sístole, diâmetro, e vai ampliar na diástole. E é o que eu vejo aqui. Eu vejo aqui uma redução na sístole, uma ampliação na diástole. É um modo interessante para avaliar estruturas em movimento rápido, né? Nós vamos usar esses dois modos para poder fazer a avaliação de volemia. Então, vamos começar com a primeira parte da nossa agenda, avaliação de veia cava inferior. Essa avaliação ela pode ser feita com dois probes, que são dois probes de baixa frequência. Tanto o probe setorial, que é usado na ecocardiografia, quanto o probe convexo, que é usado aí muito comumente em exames abdominais. A janela que eu vou fazer é uma janela abdominal, chamada janela subcostal. O indicador, que é o índice, né, é essa bolinha no caso desse probe e esse risquinho no caso desse daqui. E ele tem que ser apontado para cefálico, para 12 horas, para uma forma de padronização das imagens. No exame ecocardiográfico, o indicador está sempre do lado direito da tela, por convenção. Para os outros probes, é sempre do lado esquerdo da tela. Então, é só para a gente se situar aí. Eu vou mostrar isso nas imagens. Então, o que eu vou observar quando eu fizer essa janela de veia cava? Eu vou ver a veia cava entrando no ato direito e vejo o segmento da hepática direita desembocando na cava inferior. Essa é a imagem que eu tenho que buscar. Nós vamos entender melhor com o próximo slide. Eu vou precisar fazer um ajuste fino para evitar um efeito chamado efeito cilindro e faço essa medida 2 centímetros da junção ou imediatamente distal ao ramo da hepática direita. Então, vamos entender isso aqui. Então, aqui a gente tem um paciente em supino. O probe aqui utilizado foi um probe setorial. O indicador está aqui, essa bolinha, apontado para 12 horas. E é isso aqui que eu vou ver na minha imagem ultrassonográfica. Eu vejo o ato direito, eu vejo o fígado, vejo a cava inferior adentrando o ato direito. Eu faço a minha medida a 2 centímetros dessa junção ou imediatamente aqui distal à desembocadura da hepática direita. Então, aqui eu tenho a imagem, tem a hepática direita aqui. Aqui eu posso fazer a medida 2 centímetros da junção ou visualizando a hepática e meço aqui
nesse exame foi encontrada uma distância, aí, um diâmetro, né, de 1,3 centímetros. E o que é aquele efeito cilíndrico que foi falado, que eu preciso fazer, tentar buscar esta imagem aqui com a hepática desembocando? O vaso, ele é uma estrutura cilíndrica e o meu ultrassom, ele faz o corte tomográfico. Então, se eu fizer a insolação passando pelo raio do cilindro, eu pego o diâmetro verdadeiro daquele vaso, o diâmetro máximo daquele vaso. Se eu fizer uma insolação em que o meu feixe ele passa paralelo ao raio desse cilindro, eu vou ter um diâmetro falsamente reduzido. E aí eu vou prejudicar as medidas e tornar o meu exame impreciso. Então, eu tenho que estar muito preocupado com essa aquisição de uma imagem ótima aqui para avaliar a veia cava. E na avaliação de veia cava, eu vou ter duas situações. Eu vou ter uma situação que o paciente vai estar em ventilação espontânea e o paciente que vai estar em ventilação controlada e bem adaptado à ventilação mecânica. Então, qual que é a diferença? O paciente em ventilação espontânea, ele respira com pressão negativa. E essa pressão negativa, ela vai variar de acordo com o esforço do meu paciente. E a pressão negativa vai favorecer o retorno venoso. Então, quando o paciente inspira, né, espontaneamente, ele gera um colapso inspiratório da veia cava. Então, eu consigo observar nessa imagem aqui. A cada inspiração, eu tenho um colapso, né, numa dada porcentagem, dessa veia cava inferior. E esse colapso vai depender aí do esforço inspiratório do paciente também, né, que pode variar ao longo de um período de avaliação. Nesse caso aqui, eu vou avaliar o quê? O paciente em ventilação espontânea. O diâmetro da minha veia cava, né, o diâmetro sem respiração, e vou avaliar a colapsabilidade dessa veia cava. E aqui eu vou conseguir fazer o quê? Basicamente, uma estimativa de PVC, né? Então, se o meu diâmetro for abaixo de 2,1 e a colapsabilidade maior de 50%, então a PVC é em torno de 0 a 5. Se ele for acima de 2,1 e menos de 50%, eu vou ter uma PVC em torno de 15, né? E se eu tiver algum achado diferente disso, eu vou estar em valores intermediários. Então, o paciente de ventilação espontânea não é um bom valor, uma boa medida para avaliar a questão volêmica, né? Igual a PVC, no caso. Porque a gente vê as medidas, né? Ele fez a medida no modo M, mas eu não preciso jogar para o modo M, não. Eu posso fazer no modo B também. Eu consigo fazer esses cálculos tranquilamente. Já no paciente em ventilação controlada, o que muda, né? Aqui a ventilação é feita com pressão positiva. E aí eu não falo mais de colapsabilidade, eu falo de distensibilidade de veia cava. Então, com a pressão positiva, a cava ela tende a distender. Então, aqui a gente consegue observar que quando ocorre uma incursão do ventilador, a cava ela distende. E na expiração, que é passiva, ela retorna ao valor original dela. E aí eu vou fazer basicamente a mesma coisa, vou avaliar esse diâmetro máximo e o mínimo. E aí, como no paciente bem adaptado à ventilação mecânica, esse padrão de enchimento, esse padrão de distensão e retorno, ele é mais estável. Então aí eu consigo correlacionar com alguns índices. Então esse autor aqui, por exemplo, Barbie, ele correlacionou um índice, né? E um índice com acurácia de mais de 90%, e se eu pegar o diâmetro de cava máximo, subtrair do mínimo e dividir pelo mínimo, transformar isso numa porcentagem, se eu encontrar um valor acima de 18, eu tenho uma acurácia de mais de 90% que o meu paciente ele é responsivo a volume. Posso fazer uma prova volêmica que ele vai melhorar a parte hemodinâmica dele. Um outro autor, chamado Pfizer e colaboradores, criou um índice bem semelhante, que é chamado de variação do diâmetro de cava inferior, que usa o mesmo raciocínio, só a fórmula que é diferente. Aqui ele pega a diferença de diâmetro e divide pela média, e se eu tiver um valor acima de 12%, eu tenho uma acurácia de mais de 90% que o meu paciente vai responder uma prova volêmica. Então, cava inferior em ventilação controlada, eu tenho índices que me predizem uma responsividade a provas volêmicas. Bom, terminada a avaliação de cava, vamos passar para a avaliação do conteúdo de água pulmonar, que vai ser importante na avaliação de volemia. Então, o pulmão, durante muitos anos,
ele ficou esquecido na avaliação ultrassonográfica. O seu órgão torácico, protegido ali com um arcabouço ósseo, né, que dificulta a formação de imagens, e principalmente por conter muito ar, o que dificulta a formação de imagens. Até que, em 2014, um autor chamado Daniel Lichtenstein validou o método ultrassom pulmonar para avaliação com acurácia comparável à da tomografia de tórax. Então, o que se baseia a avaliação de tórax para poder a gente avaliar a água pulmonar, avaliação de pulmão, né, no caso? Então, quando eu tenho um pulso de ultrassom, né, gerado pelo meu probe, eu incido um tecido, essa onda ela vai viajar ao longo do tecido, que retornar a forma imagem, né? E quando eu encontro uma interseção entre dois tecidos, né, um limite entre dois tecidos, parte dessa onda ela pode ela pode passar por outro tecido, né? E ela pode sofrer reflexão, formar imagem, ela pode sofrer refração, atenuação e perder o sinal. Mas quando eu tenho uma diferença de impedância entre dois tecidos, parte dessas ondas vão retornar, né? Vão bater nesse limite entre os dois tecidos e vão retornar para o meu probe. Se eu tenho uma impedância, uma diferença de impedância muito grande, a maior parte desse sinal ele retorna, né? Ele não passa para o tecido, o meio 2, e retorna para o meu ultrassom. E o que eu quero dizer com isso? E o que isso tem a ver com a avaliação de pulmão? Se eu observar essa tabela 1 aqui, quando eu tenho uma diferença de impedância, aqui no caso, entre tecidos moles e ar, que é o caso da avaliação de pulmão, no pulmão normal, 99% das minhas ondas que são emitidas, elas vão retornar sem chegar ao segundo meio. Já quando eu tenho uma diferença de impedância entre tecido mole e água, apenas 0,2% dessas ondas vão retornar. Então, o ultrassom de pulmão e avaliação de água, ela se baseia nisso. Quando eu tenho um pulmão com conteúdo de ar normal, eu não vejo imagem de pulmão no meu ultrassom. Eu vou ver artefatos de imagem. Já quando eu tenho aumento do conteúdo de água pulmonar, aí eu começo a visualizar parênquima. E é isso que nós vamos observar no ultrassom de pulmão para avaliar a água pulmonar. Então, vamos lá. Então, o probe que eu vou escolher para poder avaliar pulmão. Eu posso escolher dois tipos de probe. Se eu quero avaliar movimento pleural, que é importante também, eu vou usar o probe linear, porque é uma estrutura superficial. Já se eu quero avaliar o parênquima, eu vou usar ou o convexo, né, que aqui chama de curvilíneo, ou o setorial, que são probes de baixa frequência, adequados para avaliar a estrutura profunda. Aqui foi a técnica padronizada por Daniel Lichtenstein, que ele tinha que validar o método dele, mas o que é importante é a gente avaliar os segmentos anteriores do tórax, ou segmentos não dependentes, e os segmentos dependentes do tórax, né? A gente está avaliando o paciente supino, geralmente. Então, a primeira imagem que eu vou observar é a imagem de um espaço intercostal, corte tomográfico de um espaço intercostal, que é chamado sinal do morcego, né? Porque aqui, as costelas aqui, com suas sombras acústicas, parecem uma asa de morcego, né? E eu vou avaliar o que tem aqui no meio, né? Que seria, entre aspas, o parênquima, mas aqui a gente vai ver que eu não estou vendo parênquima. Então, aqui eu tenho os tecidos moles, aqui a pleura, né? E aqui a gente vai ver que é um artefato de imagem. Deixa eu passar que vai ficar mais fácil de entender. Então, a primeira coisa, eu vou começar avaliando pleura, né? Vou avaliar o deslizamento da pleura. Peraí que aqui tem um videozinho. Eu vou tentar colocar aqui. Não rodou o vídeo, mas aqui eu consigo ver o movimento da pleura, né? Quando na incursão respiratória, se eu jogar um modo M, eu vou ter aqui o chamado sinal da praia, né? Em que os tecidos moles aqui, eles não movimentam, né? Com o tempo, e aqui abaixo da pleura eu tenho movimento, então fica esse sinal salpicado que parece areia da praia, e aí foi convencionado como sinal da praia, que indica movimento pleural, deslizamento pleural normal. Aqui, ó, consegui rodar o vídeo. Eu consigo ver a pleura movimentando, né? Se eu jogar o modo M, eu vou ver essa imagem aqui.
Quando eu não tenho deslizamento pleural, igual nessa imagem aqui, se eu jogar o modo M, eu vejo tudo semelhante a partes moles, né? Eu vejo uma estrutura como se fosse uma barra horizontal. E aí convencionou-se chamar isso de sinal da barra, ou código de barras, ou sinal da estratosfera, que indica a ausência de deslizamento pleural. Bom, agora vamos passar para a avaliação de parênquima pulmonar, né? Como eu tinha mostrado no primeiro slide, quando eu tenho uma transição de meios entre partes moles e ar, 99% das ondas vão retornar ao meu ultrassom. E é isso que vai acontecer no pulmão normal. Meu som ele vai bater na interface, que no caso é representado pela pleura, e vai retornar para o probe, e vai formar a imagem da pleura apenas. Né? Então, o que eu vou visualizar quando eu tenho muito ar no meu pulmão? Um artefato de reverberação. É como se eu estivesse numa sala vazia e gritasse. O som ele fica batendo nas paredes e retornando, reverberando. Então, eu vou ver uma repetição da imagem da pleura. Então, aqui eu tenho a pleura original, essa aqui é uma imagem em repetição da pleura, um artefato de reverberação, que ela vai se propagando ao longo da profundidade do tecido. E, caracteristicamente, são linhas horizontais e hiperecóicas, né? Equidistantes entre si. Então, essa distância até aqui é x, daqui até aqui é x também. E até a próxima linha vai ser x e por aí e daí por diante, né? Então, linhas A são nada mais são do que um artefato de reverberação que indica que o meu pulmão está com conteúdo de ar normal, né? Ele não tem aumento de conteúdo de líquido. Aqui é só para ilustrar, quando eu não tenho movimento pleural, eu tenho um sinal chamado de pulso pulmonar que exclui pneumotórax, que é uma situação que pode não ter deslizamento pleural, e o ponto pulmonar, que é um sinal confirmatório de pneumotórax. É só a título de curiosidade. Bom, vamos passar para o próximo artefato. São, no caso, as linhas B. Então, aqui, se a gente lembrar da estrutura do pulmão, o pulmão ele é dividido em lóbulos, né? E esses lóbulos são separados por septos interlobulares, que são septos que têm origem aqui na pleura e vão em direção à profundidade do parênquima. Nesses septos caminham vasos sanguíneos. Esses septos são extremamente finos, né? Mas, quando eu tenho um aumento de pressão hidrostática, né, do meu pulmão, esses septos eles começam a acumular líquido, começam a aumentar o diâmetro e entram na capacidade de resolução do meu ultrassom. E aí eu começo a visualizá-los no meu ultrassom. Eu vejo como esses artefatos em cauda de cometa que partem da linha pleural em direção à profundidade e que vão se movimentar com o movimento da pleura. Então, aumentou o conteúdo de água, eu começo a ver os septos interlobulares. Então, aqui um vídeo mostrando. As linhas B são sempre um artefato em cauda de cometa, né, que partem da linha pleural e que vão se movimentar com o movimento da pleura. Né? Eu posso ter linhas B e não ser patológico? Posso ter até 3 linhas B por espaço intercostal e isso não ser considerado patológico, principalmente nas regiões dependentes do pulmão, onde a pressão hidrostática é maior do que nas regiões não dependentes do pulmão. Se eu tenho um aumento acima de 3 linhas B, isso é patológico e tem correlação com o aumento de água pulmonar. Então, se eu tiver 4 linhas B, eu tenho um aumento X, se eu tiver 5, se eu tiver 6, é um aumento cada vez maior da quantidade de água pulmonar, até que essas linhas B podem confluir e eu começar a visualizar parênquima pulmonar. Então, aqui, para resumir, né? Quando eu tenho uma quantidade de ar no meu pulmão normal, eu começo a ver artefato, né? Artefato de reverberação da pleura. Aumentou o conteúdo de água pulmonar e começa a visualizar os septos interlobulares. Então, começa a ver linhas B, artefato em cauda de cometa. Aumentou mais ainda o conteúdo de água pulmonar, essas linhas B tendem a confluir, começa a visualizar o parênquima pulmonar, com consistência semelhante a fígado mesmo, a víscera maciça, podendo até visualizar um pouco de derrame pleural aqui, que eu consigo ver aqui com ecórico. Aumentou mais ainda o conteúdo de líquido pulmonar, eu começo a ter um aumento aqui do derrame pleural e um colapso do meu parênquima, uma atelectasia mesmo, que é o que eu vejo nessa imagem.
terceira parte, né? Integração dessas duas avaliações. Então, o objetivo aqui é o quê? É classificar. Oi? Gustavo, desculpa te interromper, porque assim, é tanta informação nova, mas para não deixar passar. Quando você mostra essas imagens, você as vê em todos aqueles pontos que você mostrou lá atrás, anterior do tórax e abaixo da linha axilar, é a mesma imagem em todos os pontos? Como é que você interpreta isso? Ou algum lugar tem, algum não tem? Isso dá a magnitude Isso vai da magnitude. A tendência é de você visualizar primeiro, quando eu aumento o conteúdo de água do pulmão, é visualizar isso nas regiões dependentes. Então, eu posso visualizar até 3 linhas B, eu posso encontrar isso no paciente normal, né, nas regiões dependentes, mas à medida que vai aumentando o conteúdo de água, eu vou ter um aumento dessa quantidade de linhas B, inicialmente nas regiões dependentes, mas que pode se estender às regiões não dependentes. Nas regiões não dependentes, eu tendo a ter essa imagem aqui no indivíduo normal. Então, se eu encontro uma imagem de linhas B numa região superior do tórax, né, uma região não dependente, então, muito provavelmente, eu estou diante do paciente que tem aumento do conteúdo de água pulmonar. Porque eu não era para encontrar esta imagem aqui nas regiões não dependentes do pulmão. Deu para entender? Ainda mais ou menos assim, eu tinha entendido que as regiões dependentes é um padrão onde você deve procurar, não é isso? As regiões dependentes, eu posso encontrar o quê? No indivíduo normal. Eu posso encontrar esta imagem, né? Que indica que o conteúdo de ar do pulmão está normal, quer dizer, o paciente não tem aumento de água pulmonar. Mas eu posso encontrar essa imagem de linhas B até 3, que é considerado normal. Entendeu? Se eu começo a visualizar mais que 3, aí eu começo diante de um quadro de aumento de água pulmonar. Né? Entendi. Das regiões dependentes, é onde o líquido tende a se acumular. Então, onde que eu vou visualizar primeiro um aumento de linhas B? Nas regiões dependentes. Né? À medida que vai aumentando esse conteúdo de água pulmonar, eu vou começar a visualizar essa imagem aqui também nas regiões não dependentes do pulmão. Isso vai ter correlação com gravidade. Né? Isso tem correlação com gravidade. Então, a quantidade de linhas B e aonde eu vou encontrando elas, eu tenho correlação, sim. Entendeu? Com gravidade de aumento de água pulmonar. Né? Então, é assim, eu começaria mais nas regiões posteriores, é isso? De um paciente em decúbito? Isso. Você vai avaliar tudo, né? Você vai avaliar tudo. Mas onde você vai esperar encontrar aumento de líquido é nas regiões dependentes de uma forma inicial. Acho que nos próximos ali da agenda, eu vou falar um pouquinho mais disso. Tá, existe até uma sistematização do exame ali. Talvez fique mais claro. Deixa eu passar aqui. Aí, acho que agora nessa parte já começa a clarear um pouquinho. Porque agora eu vou fazer a integração desses dois exames, né? Então, aqui, o objetivo aqui, no caso da integração de avaliação de cava e pulmão, é eu conseguir classificar esse paciente, né? Um paciente que eu vou fazer uma reanimação com fluido, eu vou ser mais liberal com fluido, né? Seria que, no caso, o paciente do copo vazio, né? É um paciente que é até fácil da gente achar isso no exame. O paciente que está no copo cheio, eu vou restringir fluido, vou priorizar mais amina, né? É droga vasoativa. E eu vou ter o paciente que eu vou ter que fazer testes de fluido e reavaliar, né? Que é o paciente que está aqui no meio do caminho. Porque às vezes eu não sei, muitas vezes eu não sei se ele está aqui, se ele está aqui ou se ele está aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou determinar esse padrão de VH inferior e vou associar a avaliação de pulmão dos dois lados para poder saber o que eu vou fazer com esse paciente. Então, aqui, é só uma sugestão, paciente de UTI, no caso, né? Eu vou avaliar os segmentos anteriores do tórax, né? Tanto acima da linha mamilar quanto abaixo, e vou avaliar os segmentos posteriores. E aí, talvez aqui fique um pouco mais claro, né? Talvez até a sua pergunta, Maurício.
Quando eu estou diante de um paciente com diâmetro de cava muito baixo, né, que no caso ele usa um ponto de corte de 1,5, né, centímetros, muito provavelmente, né, diante de um paciente instável, por exemplo, esse paciente ele provavelmente está hipovolêmico. Então, eu posso fazer o quê? Uma carga de fluido maior e reavaliar, né? O paciente que está com a cava distendida, né, acima de 2,5 centímetros, não varia com função respiratória nem nada, muito provavelmente esse paciente está hipervolêmico. Lógico que tem alguns casos específicos, né, como tamponamento, hipertensão pulmonar, e isso aqui ele pode se beneficiar de líquido, mas o exame vai falhar em detectar. Mas vai ser isso, né? O paciente que está aqui na transição, né, que é considerado o diâmetro de cava normal, entre 1,5 e 2,5, aí eu vou ter duas situações. Eu vou ter um paciente que está entubado e bem adaptado à ventilação mecânica, e eu vou ter um paciente que não está entubado ou que está entubado e está brigando com o respirador. Então, o paciente que está entubado e bem adaptado, eu posso lançar a mão daqueles índices que eu falei nos primeiros slides, né, de responsividade volêmica, né? Então, aqui no caso, ele usou aquele índice do Faisal, né, que ele pegou a diferença de diâmetros e dividiu pela média. Se estiver acima de 12, eu vou ser mais liberal o volume, né? Agora, se eu tenho um paciente aqui que não está entubado, que está brigando com o respirador, então essa avaliação de veia cava aqui, ela não se aplica, né? Esses índices aqui, eles não se aplicam, e a colapsabilidade lá que eu falei no início, ele tem uma relação pobre com a avaliação volêmica. Então aí eu vou avaliar o quê? Eu vou avaliar o pulmão. E eu vou ver o que predomina no meu pulmão. Vou ver se eu tenho uma predominância de linha A, quer dizer, eu tenho poucas linhas B ali na minha avaliação geral do meu pulmão. Então eu posso fazer uma prova de fluido, faço uma alíquota menor de fluido e reavalio, né? Agora, se meu paciente está com predominância de linha B, quer dizer, eu tenho um indicativo de que ele tem um aumento de água pulmonar, então provavelmente ele não vai se beneficiar de líquido. Então, eu vou ter que começar a restringir o volume dele e lançar mão de drogas vasoativas, de aminas vasoativas. Pode acontecer também de eu chegar e fazer uma prova de fluido e começar a aparecer muitas linhas B? Pode. São indicativos que eu devo começar a segurar o volume, né? Eu vou para esse braço aqui do meu algoritmo. Basicamente é isso, quando eu integro as duas avaliações. Não sei se agora respondeu mais ou menos a sua pergunta. Excelente. Ok. Eu acho que ficou um pouquinho mais claro, né? Agora fica um pouquinho melhor, porque agora eu vou falar da integração de alguns outros sistemas, né? Que é para finalizar a nossa apresentação. Então, aqui, eu peguei um trabalho, foi feito numa UTI cirúrgica, né? Mas que tinha pacientes clínicos também, em que eles tentaram, né, esses autores aqui, eles tentaram validar um índice numérico, né, com avaliação ultrassonográfica, comparando a avaliação padrão que eles tinham, que era baseada naqueles monitores avançados que utilizam o débito cardíaco, calculam débito cardíaco, índice cardíaco pela curva de PAM, resistências, etc. Né? E foram testar a validade. Então, esse trabalho aqui, ele contou, né, que 61 pacientes, tinham pacientes em ventilação mecânica e não ventilados, né, em ventilação espontânea, e aqui a gente tinha os mais variados diagnósticos. A gente tinha desde sepsis abdominal, pancreatite, pneumonia, SARA, hemorragia digestiva, trauma. Então, foram pacientes bem variados aí, né, nesse trabalho aqui. E aí foi um estudo prospectivo, observacional, que ele comparou ali o ultrassom, né, com a avaliação padrão. Então, a avaliação padrão que eles tinham eram os monitores avançados, hemodinâmicos avançados, que fazem estimativa de índice cardíaco, saturação venosa, e a monitorização que atualmente se tem na UTI. Então, o médico da UTI ele tomava as condutas baseadas nessa monitorização e vinha um outro examinador e avaliava com ultrassom e marcava no índice, que a gente vai ver depois, e depois observava se tinha correlação com a avaliação que era feita pelo médico, de acordo com a monitorização e clínica do paciente. Então,
que esse examinador que fazia avaliação com ultrassom, ele avaliava? Ele ia fazer uma avaliação cardíaca, avaliação pulmonar, avaliação jugular interna e avaliação de veia cava inferior. E ele criou um score chamado de Safe Score, né? Que nada mais é do que a soma do que era encontrado de valores nessas 4 avaliações. Então, a gente vai ver como é que eram as pontuações, né? E aí, quando esse índice ele dava de menos 2 a menos 4, eles classificavam como hipovolemia, né? Menos 1 a mais 1 como paciente euvolêmico, mais 2 a mais 4 como hipervolêmico. Então, como é que ele encontrava a pontuação, né? Então, a primeira coisa que ele avaliava, fazia avaliação cardíaca, podia ser feita, que era feita com eco transtorácico, e aí era permitido fazer em até 2 janelas, né? Aqui no caso a janela paraesternal de eixo longo ou eixo curto. Essas imagens aqui são da paraesternal de eixo longo, essa imagem aqui é da paraesternal de eixo curto. Então, quando eles faziam a avaliação da paraesternal de eixo longo, eles faziam o cálculo da fração de ejeção pelo método de Staples, né? Eles pegavam aqui o diâmetro da câmara do ventrículo esquerdo, e no modo N, calculavam a diferença na sístole de ácido, o aparelho já dá isso automático, e aí eles jogavam nessa classificação. Se ele tivesse uma fração de ejeção acima de 70%, eles davam uma pontuação de menos 1. Se ele tivesse entre 50% e 70%, 0, e menor que 50%, eles davam a pontuação de mais 1. E no paraesternal de eixo curto, era permitido, né, fazer essa avaliação de forma qualitativa. Então, se o examinador aqui julgasse que estava com padrão hipercinético, ele dava menos 1, padrão normal 0, e o padrão hipocinético ele dava mais 1. Na avaliação de pulmão, o que ele fazia? Ele dividiu cada pulmão em 4 segmentos, né, baseado aqui na linha intermamilar. Então, acima do mamilo, quer dizer, determinava aqui a linha intermamilar e a linha axilar anterior, né? Então, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3 e quadrante 4. Isso para cada lado. E aqui, o que ele ia fazer? Ele ia contar a quantidade de linhas B que tinha em cada segmento. Somou todas as linhas B encontradas nos 2 pulmões, nos 8 segmentos, ele calculava a média. Então, pegava a quantidade de linhas B e dividia por 8 segmentos. O valor que ele encontrasse, ele jogava aqui nessa tabela. Então, se ele encontrou menos que uma linha B, ele daria menos 1. Entre 1 e 2 linhas B, pontuação de 0. Mais 3 linhas B, pontuação de mais 1. Aqui a imagem das linhas B, né? Então, ele fazia essa média, pegava o total e dividia pelo número de segmentos. Avaliação de cavo inferior. O que ele fazia? Ele pegava, aqui no caso, um probe convexo, né? Via o diâmetro, se desse menor que 2,5, mais 50% de variação respiratória, ele dava menos 1. Entre 1,5 e 2,5, menos 50%, ele dava 0. Mais que 2,5 menos que 50%, ele dava o valor de mais 1. Então, aqui mostrando, aqui a imagem invertida, né? Se vocês lembrarem lá dos primeiros slides, no convexo o índice está sempre à esquerda, por isso que essa imagem invertida que a gente já viu. E aqui ele faz o cálculo, né? Então, aqui, certamente, aqui tem mais de 50% de variação, né? Então, ele encaixaria aqui no primeiro. Avaliação de jugular interna, né? Colocava o paciente cabeceira elevada a 30 graus, aqui mais ou menos ao nível da cartilagem cricoide, sem fazer pressão no probe. Ele pegava o maior diâmetro da jugular interna, que é carótida e jugular interna. E aí fazia a mesma coisa, ele calculava aqui a variação respiratória. Então, mais de 40% ele dava menos 1, 20% a 40% ele dava 0, e menos que 20% ele dava mais 1. Bom, o que ele encontrou de resultados, né? O que ele viu aqui? Os pacientes que eram classificados lá pelo plantonista como hipovolêmicos, né, que todas as condutas eram tomadas baseadas nesse diagnóstico, com a avaliação de ultrassom, ele encontrou que a pontuação aqui girava realmente entre menos 4 e menos 2 na maioria dos casos. Apenas 2 casos fugiram dessa pontuação. Mesma coisa os pacientes euvolêmicos, né? Apenas 2 pacientes fugiram, né? A maioria dos pacientes se encaixava dentro daquilo que eles estimavam ser euvolêmico pelo índice deles. E a mesma coisa nos hipervolêmicos. Aqui, no caso, foram 3 pacientes que fugiram. Esse gráfico aqui fica até melhor a gente enxergar isso.
A maioria dos euvolêmicos está aqui, dentro daquela pontuação, né? Só 2 fugiram. Os hipervolêmicos, 3 fugiram. E os hipovolêmicos, apenas 2 fugiram. Então, eles encontraram uma acurácia aí de 88,5% do ultrassom com a avaliação que eles tinham na UTI, com a monitorização que eles utilizavam, monitorização avançada para os pacientes graves, né? Com uma acurácia interessante para uma avaliação que é pouco invasiva. Bom, então, para finalizar, mensagens para levar para casa, né? O que a gente pôde observar ao longo da apresentação? Quando eu integro mais sistemas, a minha acurácia melhora, né? Isso foi, acho que ficou bem claro no último segmento da apresentação. Quando eu integro 4 sistemas ali, a minha acurácia melhora bastante. Diâmetro de veia cava inferior, primeira coisa que eu vou avaliar no meu paciente, né? Então, se eu tenho um paciente com diâmetro de cava baixo, né, abaixo de 1,5, muito provavelmente meu paciente vai estar de volume, né? Se ele tiver hipotensão e tudo. Então, eu posso ser mais liberal com a reposição volêmica dele e reavaliar, né? O ultrassom me permite isso, fazer uma intervenção e reavaliar se aquela intervenção foi eficaz. Se ele está com diâmetro maior que 2,5, muito provavelmente, né, esse paciente ou ele está normal, ou ele deve estar precisando de fluido, ou ele está diante de uma sobrecarga volêmica. O que vai me dar grandes dúvidas é o paciente estar no meio do caminho. E aí eu vou fazer o quê? Eu posso fazer avaliação de responsividade, né, que eu mostrei lá com aqueles índices da variação de diâmetro de cava inferior, ou eu posso usar ali, no caso, a avaliação da água pulmonar. Então, se eu for avaliar água pulmonar, eu vou buscar o quê? Eu tenho predomínio de ar, quer dizer, a maioria dos meus segmentos pulmonares tem linhas A. Se tiver, esse pulmão não está repleto de água, quer dizer, está com conteúdo de água baixo. Então, eu posso ser um pouquinho mais liberal com o volume, né? Eu posso fazer pequenas alíquotas e ir reavaliando. Agora, se meu paciente já tem presença de líquido, quantidade importante, mais 3 linhas B, né, por espaço, ou até padrões de consolidação, que eu já estou vendo derrame pleural e parênquima, então eu tenho que ser mais, tem que segurar o volume dele e vou começar a pensar em amino, né? Posso lançar a mão da avaliação cardiográfica, que ela vai me ajudar, tanto para ver contratilidade, quanto para ver diâmetro de VE, né, como a gente viu no último slide, e sempre, né, pegar essa avaliação ultrassonográfica e correlacionar com os dados clínicos do paciente, né? O ultrassom ele é um exame complementar. Eu tenho que associar com a clínica do paciente para ver para chegar no diagnóstico correto, né? E toda vez que eu fizer alguma intervenção, né? Se eu tiver com ultrassom, eu tenho que reavaliar para ver se esse paciente foi para algum outro ponto ali, né? Ou se aquela intervenção foi realmente eficaz. Então, era isso que eu tinha para falar. Ok. Me ouvem? Sim. Gustavo, seu vídeo caiu aqui por algum motivo. Abre a câmera aí de novo, meu amigo. Peraí. Caiu mesmo. Gustavão, excelente. Aqui falou que o anfitrião que parou. Muito Foi sem obrigado querer. mais uma vez. Aí. Eu admito, fui eu mesmo. Sempre muito bom. Juliano, tá cortando o Gustavo, hein? Bom, Show. Obrigado mais uma vez, Gustavão. Excelente. Esse multididático é muita novidade, né, para a gente. Não tenho certeza se estão me ouvindo bem. Parece que a minha internet é que também não está boa. Eu estou aqui no hospital. Alguém me dá um feedback aí? Estão me ouvindo? Tá picotando um pouquinho, Maurício. Mas, assim, uma coisa que eu queria falar, Gustavo, é assim, em 45 minutos, você me explicou coisas que outras pessoas tentaram em horas e não conseguiram. Então, assim, o bacana disso aqui é que, assim,
fica difícil a gente imaginar uma prática em terapia intensiva. Eu que trabalho com ventilação mecânica, e eu venho dos anos 90, em que o pessoal gostava de volume mais que lasanha, né? O pessoal usava água para tudo, era líquido para tudo. A gente começa a ver as tuas definições foram tão claras, e assim, é abençoado o momento que essa aula está gravada, porque dá para rever várias vezes. Eu acho que você, hoje, na minha avaliação, foi fantástico, cara. Você conseguiu fazer um resumo da obra aqui, um estado da arte, que poucas vezes eu vi na nossa reunião. Então, eu fico muito satisfeito de ver o seu conteúdo. Eu achei fantástico. É só fazer uma menção do tanto que eu achei fantástico e capaz de explicar o conceito de uma maneira objetiva e muito eficaz. Então, meus parabéns aqui. É só para falar que outro dia a gente estava no consultório, eu e o Maurício, um paciente nosso com insuficiência cardíaca, e a gente naquela dúvida, será que ele está hipervolêmico? Será que ele demasiou? E vendo a aula do Gustavo, isso responde à nossa pergunta, porque a gente sabe que a ausculta para procurar crepitante é pouco sensível nesses casos. Então, quando eu vou lá e pego o teu exame de ultrassom, se a gente está na dúvida para ver se está acontecendo ou não, se eu vou lá para a região dependente, aplico a tua técnica de linha B aí, isso começa a responder muito a questão. Então, eu fico aqui assim, encabulado, e a vontade é de aprender mais da técnica mesmo. Eu fiquei aqui, eu estou falando demais, mas caramba, bicho, parabéns. Obrigado. Obrigado. Satisfeito de ter contribuído. Na verdade, Juliano, você exteriorizou o que a gente tem feito na UTI atualmente. A gente tem utilizado muito desse recurso para a gente poder. Isso muda completamente o nosso pós-operatório, pós-final da cirurgia cardíaca. Hoje, muitas vezes, a gente ficava no limbo, estava meio cego, olhar, é justamente, vamos fazer mais volume. Hoje, o Max, o Henrique, eles têm ultrassom lá, eles jogam, acaba tudo. E o Gustavo conseguiu demonstrar isso na teoria, o que a gente tem feito lá, mas podemos agregar um pouco mais agora na questão da visualização das linhas B, aí no quesito pulmonar. E isso, para a gente, faz toda a diferença. Igual você falou, o Juliano falou uma coisa, nós vivenciamos uma época que tudo era volume. O que acontecia com esse paciente? Obviamente, na fase inicial do paciente da cirurgia cardíaca, ele realmente tem uma inflamação, a gente começa a fazer muito volume, só que a gente tem que ter um limite. Porque quando esse paciente volta esse líquido do interstício para o intravascular, esse paciente fica congesto, e esse pulmão atrapalha, a partir do momento que ele fica congesto, esse paciente ele patina na UTI, ele infecta, ele complica, é entubado, e aí ele não tem reserva, nós temos problema. Então, esse limite aí, ultrassom, ele é fantástico na nossa lide do dia a dia, aí, indiscutivelmente. Parabéns, estava excelente mesmo. Obrigado, Arthur. Fred? Gustavo, parabéns, foi fantástica a apresentação. Eu sou meio suspeito, porque o Stanley me apresentou esse universo, e depois que a gente acaba aprofundando o estudo, a gente vê que isso aí devia ser parte do exame físico, não só do cardiologista, mas acho de todos os médicos. A quantidade de informações que a gente depreende de um exame desse, a beira-leito, de uma maneira não invasiva, é absurda, né? Essas correlações que você fez aí, eu acho que assim, a gente extrapola para avaliação clínica de uma maneira muito prática, muito rápida. Eu tenho o privilégio de trabalhar lá no GOL como ecocardiografista, e eu carrego meu ultrassom para tudo quanto é lado. Chega um paciente com dispneia lá, a gente, em 5 minutos, a gente faz uma avaliação cardíaca, faz essa avaliação pulmonar, vê se o paciente está congesto, se não é um quadro pneumônico, enfim. Então, assim, excelente sua apresentação. Eu acho que a gente tinha que disseminar isso aí mesmo, porque é um exame fácil, rápido, né? O aparelho, acho que a relação custo-benefício para a quantidade de informações que a gente consegue ter no diagnóstico, ali, até durante a parada cardíaca, você consegue ver se, por exemplo, nós hemodinamicistas, se a gente não perfurou uma coronária, se o paciente não está com a disfunção segmentar nova, se o paciente está com, né, o nosso residente, né, vou ressaltar, ex-residente e atual agora de cardiologia intensiva, o Henrique fez um diagnóstico do sinal de Mecônio lá no embolia pulmonar, o Dr. Maurício participando de uma parada cardíaca. Então, eu acho que a gente tinha que estimular isso, principalmente não só nos cardiologistas, mas todos os médicos, principalmente quem trabalha em terapia intensiva, porque a gente tem muitas informações e é fantástico. A gente fica, segundo estetoscópio que eu fico no consultório, tem dia que eu estou atendendo o paciente, eu fico curioso para fazer uma investigação melhor, e é muito bom, né? Parabéns mesmo, foi muito enriquecedor a sua apresentação.
Obrigado. Gustavão, é fantástico mesmo tudo que você apresentou e da forma que apresentou. E assim, só vou ressaltar que isso é observador dependente, né? E, sim, a gente que faz isso à beira-leito sabe da dificuldade que é isso aí. Leva um tempo para que a gente tenha habilidade para reconhecer, identificar e reconhecer o que a gente está, né, visualizando. Então, assim, tem uma curva de aprendizado aí que faz isso, custa caro para todo mundo, né? Assim, até que a gente chega num ponto que a gente tenha já acurácia em relação a isso aí. Então, além de ser observador dependente, é também janela dependente, né? Nem todo mundo a gente consegue ver com tanta clareza, mas independente de qualquer uma dessas variáveis, é uma informação adicional fantástica, né? E que, junto com os monitores multiparamétricos, débito contínuo e todas as variáveis contínuas aí, ela se soma, né? Eu acho que não substitui, não, né? O que acontece é que alguns pacientes a gente não precisa do monitor de débito e uma hora ou de outra, para tomar decisão na beira-leito, um paciente simples, um pós-operatório de uma cirurgia abdominal, o paciente é rígido, entre aspas, né? Do ponto de vista cardiovascular, respiratório, e que a gente quer manusear volume, né? Então, assim, é um paciente, entre aspas, rígido, que não tem uma disfunção cardíaca, não tem disfunção pulmonar, e que eu quero manusear volume, uma ferramenta dessa, né, na beira do leito, me ajuda demais nessa tomada no diagnóstico, na tomada de decisão. Fantástico. Quem que faz isso à beira-leito, quem que vive com isso, quem que usa isso para tomar decisão, para entender e tomar decisão, passa a ser refém dessa ferramenta, né? Que é uma coisa fantástica. Parabéns mesmo, Gustavão. Show. Obrigado. É isso aí, é o que o Max falou, é uma ferramenta a mais para ser utilizada, tanto na UTI, principalmente no departamento de emergência, né? Na emergência não tem esses monitores ali hemodinâmicos avançados e você precisa dessa resposta no paciente ali e pode ser extremamente útil, né? Se a gente pegar a literatura que fala disso, eles falam muito disso no departamento de emergência. UTI, sim, também. UTI, centro cirúrgico, fala-se bastante. Mas ele tem um destaque grande para departamento de emergência mesmo. Só assim, não é o escopo da aula, né? Mas usando a ferramenta, ela está aqui, faz parte do nosso dia a dia, não só para diagnóstico da volemia, como você apresentou nessa aula, ela é específica para isso, mas a exemplo que o Fred acabou de dizer, e que o Juliano também falou, né, na clínica lá da insuficiência cardíaca, o diagnóstico na situação de emergência, mas também por a história do acesso vascular, né? Nós estamos numa condição aqui que, assim, eu venho de uma outra geração que a gente usava só ultrassom digital, que é esse digital, né, para a identificação do vaso para ser posicionada, né? E passa por ultrassom digital de verdade, né? A gente começa a ficar dependente disso de uma forma que a gente começa a ter insegurança, mesmo com a idade, com a expertise, de sair funcionando aí os acessos sem que a gente tenha a visualização direta com essas ferramentas aí. Então, não dá mais para a gente falar em assistência, né, ao indivíduo de forma adequada sem que a gente tenha, né, o conhecimento, a habilidade para manusear, né, e a disponibilidade dessas ferramentas no dia a dia da gente. Excelente. Acho que os comentários foram bastante abrangentes. O que eu vou passar para você, Gustavo. Primeiro, tem uma perguntinha muito simples aqui do George, se isso tem algum tipo de solicitação de codificação para remuneração por parte dos convênios. E a segunda coisa já é te propor um desafio aí. Acho que a gente precisa montar um curso aí, pegar uma manhã de sábado, ver quem que se inscreve, para a gente fazer um treinamento à beira-leito e como deixar essas linhas B, sacar, para a gente ampliar esse conhecimento, né? O conhecimento precisa ser passado, já que a gente tem melhorado a disponibilidade do eco à beira-leito, tanto na UTI como na hemodinâmica, assim, a gente vai ampliando a massa crítica, né? O nosso capital intelectual para executar isso aí. Então, fica esse desafio para você aí. Tá certo. A questão dos planos, eu não sei, eu acho que não tem cobertura dos planos. Não sei se eu não sei responder essa pergunta. Agora, a questão de fazer as avaliações,
Vamos aí. A gente tem hoje aí um ultrassom disponível, né? Torna as coisas mais fáceis de serem feitas. Eu brinco que, assim, quem está principalmente residente, né, que está na UTI, pegar o aparelho, lá fuçar os pacientes, foi assim que eu fui aprendendo, né? Eu fui pegando, lendo, fazendo alguns cursos, lendo e fazendo nos pacientes. A gente, no centro cirúrgico, a gente faz, tem pacientes que vão fazer alguns procedimentos cirúrgicos e que às vezes tem função cardíaca um pouco debilitada e a gente quer ver se ele não está um pouco depletado de volume e tal, a gente acaba fazendo, né? Então, alguma limitação lá por conta de alguns procedimentos cirúrgicos, precisamos ter acesso à região abdominal mesmo para poder fazer esse tipo de avaliação. Mas a terapia intensiva é um pouquinho mais simples, né? Mas lógico, algumas limitações, igual o Max falou, nem todo mundo tem janela boa para poder fazer cava, né? Isso é uma realidade. Mas ali, pelo menos, o paciente fica... o abdômen geralmente está livre para poder a gente trabalhar. E estou aí à disposição. Os residentes, alguém quiser, tiver alguma dúvida, quiser algum auxílio aí, estou aí. Só chamar atenção para um aspecto importante aqui, é que com essa questão do ultrassom, o Gustavo, na linha de pesquisa da cirurgia cardíaca, junto com a anestesiologia, a gente conseguiu fazer algumas publicações mostrando a importância do ultrassom na avaliação dos pacientes, mudando desfecho, de conduta mesmo. Então, a gente conseguiu publicação sobre isso. E outro ponto que eu acho que merece ser chamado a atenção na gravação durante a tua apresentação, Gustavo, nós tivemos mais de 40 pessoas. Eu identifiquei colegas de Belém, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, tua terra natal, e mais longe ainda, nós temos uma colega nossa da Sociedade Peruana de Terapia Intensiva, que está aqui, a Maia. Então, assim, sua palestra hoje foi internacional, meu cara. Então, muito bacana, só para deixar registrado aqui. Ainda falando desse contexto da nossa vida aqui, né? Ultrassom ele tem se usado em outras situações, por exemplo, no intracardíaco lá, né? O Sábio parece até que você está bem atrasado para a cirurgia, né? Nós estamos te amarrando aqui. Respondendo a resposta falando a pergunta do George aí, assim, ainda parece que não tem como cobrar dentro do transoperatório, porque parece que o anestesista não tem uma certificação que é reconhecida pelo convênio. Aqui dentro da UTI já existe isso sim, você precisa ter uma certificação, mas tem como cobrar dentro da UTI um acesso venoso, arterial, guiado por ultrassom, tem como cobrar, e aí tem uma diferença nessa história aí, não tem dúvida em relação a essa história aí não, dá para ver. E a outra coisa, a última contribuição aí, é que aquela história da janela, da disponibilidade, né? Um detalhe da cirurgia cardíaca, que o dreno é colocado, eu falo, pô, sacanagem, cirurgião, o dreno é colocado no lugar onde que a gente coloca, ou deveria colocar a ultrassom para ver a cava, né? Então, assim, uma coisa que a gente faz diferente na cirurgia cardíaca é que, ao invés de ver o infra, na região epigástrica, subesternal, chifoide, aliás, a gente faz lateral direita. Você tem como visualizar a cava pela uma incidência lateral direita, que ajuda a gente a entender isso aí, né? Então, assim, no cenário da cirurgia cardíaca, a gente perde algumas janelas por conta dessa história aí da posição do dreno, beleza? E, às vezes, da própria incisão external e o curativo, que atrapalha a gente fazer um paraesternal daquele quatro câmbio, longitudinal, né, transversal, que atrapalha a gente ver volemia. Ou seja, é aquela dificuldade que a gente tem, né, num paciente que tem ali algumas restrições, limitações em relação às janelas. Mas com o tempo a gente vai se virando. Ainda bem que o Arthur está assistindo, né, Max? Porque já dá tempo dele mudar o dreno dele de lugar. Não, já tem mudado, já colocar dreno flexível, fazendo mini toque para colocar o dreno lateral. Eu estou ajudando já bastante. Facilitando a vida. Bom, pessoal, acho que tá. Gustavão tem um paciente aí aguardando. Tem. O Arthur tá agoniado lá na família. O cirurgião também. Estou chegando, Arthur. E é uma cadeia, demora a anestesiar, demora a operar, demora a chegar no centro cirúrgico, eu tenho que estender o horário para a noite, né, para cuidar do pós-operatório. É uma sequência. Obrigado a todos aí. Bora lá, Gustavo. Contribuições. Obrigado. Bora trabalhar. Tchau, obrigado pelo